Confesso para os irmãos que eu estou aqui com o coração muito emotivo, né? São momentos que mexem muito com a gente, né? Embora que me considere ainda um jovem, né? Mas tem mais jovens do que eu. E a prova disso vocês viram aqui, Rodolfo, Felipe, o Arthur, Daniel, iniciando fases, fechando o ciclo e abrindo outros ciclos, né, Gabriel? Sorrisão bonito. Tá com Brasil vencendo amanhã, esse sorriso de camisa azul aí. Então a gente pensa um pouco, poxa, lá atrás, né, e eles estão aqui buscando através dos estudos, através de propostas, através de caminhos de Deus, através de oportunidade. E é isso, queridos. Vão. Aí a gente lembra de algumas coisas, eu sou um pouco emotivo, é impossível não retratar isso comigo mesmo, né, pastor? Isso é muito bom. E receber Jesus é receber o reino. E receber o reino é receber Jesus. Então vão com essa expectativa e consciência disso, simples. Vocês estão indo representar o reino. Então a matéria de hoje é para mim, é para vocês aprender um pouco mais do que é esse reino que a gente está aprendendo a conhecer, né, pastor? Eu achava, irmão, que eu já conhecia Renata. Mas como eu preciso saber aonde eu estou nesse reino? O que esse reino representa para mim? Eu preciso entender, como hoje na EBD a gente trabalhou algumas coisas interessantes, sobre algumas coisas de controle, inclusive controlar a nossa língua e controlar a nossa vida, o nosso corpo, entender as direções de Deus, a vontade de Deus, e isso dentro do reino de Deus. E eu tenho procurado viver dessa maneira, no sentido de interpretar o que é isso aqui. Não na teoria. A minha luta é viver a prática. Então eu disse algo que Marcela disse que era uma frase até bacana. Quando nós compreendemos o contexto do texto, não há pretexto para pretexto, não há interpretações para pretexto. Quando você faz entendimento do contexto do texto, é isso que eu procuro fazer. Quero louvar aqui pelas famílias de Felipe, que está presente, na pessoa do seu pai, né, da sua mãe. Sejam bem-vindos mais uma vez. Deus possa continuar trilhando os caminhos de vocês e concedendo um caminho abençoador para a vida de vocês, né? Também a mãe do Arthur, né? Deus também possa estar abençoando e concedendo também, a partir dessas oportunidades, enxergarem um pouco mais daquilo que Deus tem para nossas vidas. Então quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias e juntos caminhar nela. Não tem mais relógio aqui, graças a Deus. Eu ficava apavorado. Quando eu olhava para ele e via ele balançando, eu falei: está disposta, Fernanda? Isso é mais um desafio para mim. Então abra sua Bíblia, por gentileza, mesmo assentado lá em Marcos capítulo 9, de 33 a 37. E como Daniel me pediu cedo, né, a questão, qual é o tema da palavra, qual é o tema da mensagem? Então está aqui como família, minha esposa esteve aqui no altar, né? No altar que eu digo na plataforma, né, irmão? Que o altar de Deus hoje é o seu coração, o meu, amém?
Isso aqui é apenas uma forma de você se expressar, né? Mas o que está aqui dentro é a forma perpetuada em se apresentar para o Senhor, é aqui dentro, é o nosso coração. Né? Minha esposa é ministra de música, já estudou bastante, está estudando mais, se capacitando, tem que ser assim mesmo, né? Os jovens se capacitando, e quem está ali 40, né? Por aí, também tem que capacitar, né, Júlia? 60, 70, meu irmão, enquanto tem vida, enquanto você está sorrindo, vamos lá. Hã? A vida não termina, irmão. A vida continua. Hã? Mas eu falo que nós temos que aproveitar a vida enquanto nós já temos, porque nós aqui na terra, nós só temos uma, Leandro. E temos que ser e ter a melhor versão daquilo que Deus possa fazer em mim e fazer em você. Marcos capítulo 9, verso 33 a 37. Tem atrás e tem à frente. Então vou ler à frente. Tendo ele partido para Cafarnaum, estando ele em casa, diga, estando ele em casa. Eu acredito que você mora na sua casa, eu também moro na minha. Você que nos ouve também tem a sua casa. Mas o texto é muito específico em começar dizendo, ele estava em sua casa. Interrogou os discípulos, de que é que discorreis pelo caminho? Jesus, o mestre das interrogações, Jesus é o mestre das perguntas. O que faz aqui, Arthur? Arthur tem que me dar uma resposta. Mas eles guardaram um silêncio, porque pelo caminho haviam discutido, conversado entre si sobre quem era o maior. Eu nem preciso discutir, é só olhar no espelho e saber que eu tenho 1,70 m. Arthur, 1,77 m, por aí. Não? Quase isso, né? Tem mais. 75? 85, olha só, irmão, bem maior do que eu. Então, né, eu vou discutir. E ele, assentando, chamou os 12, ele disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. 36. Trazendo uma criança, diga, trazendo uma criança. Essa é a chave. Ficou uma criança aqui. Então ela pode ser exemplo para a gente. Olha só que coisa linda que Deus faz. Né, Leandro? Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes, qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, sobre os meus cuidados, sobre a minha influência, sobre o meu amor, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Que texto, Benedita, desafiador para nossas vidas. E como eu preciso entender nesse texto, Rosângela, que reino dos céus Jesus quer trazer e representar com essa praticidade, com esse exemplo prático, utilizando uma criança. Obrigado, Deus, mais uma vez, por essa palavra, que de alguma forma ela chegue a mim
e também chegue ao coração de cada um que está proposto a recebê-la nessa noite, que se encontra aqui conosco hoje. Pessoas tão especiais, importantes, porque existem e são únicas em seu ser, em suas personalidades, no seu jeito, no seu sorriso, no seu caminhar. Então, Deus, nos abençoe como pessoas tuas nessa noite. Que a tua palavra toque ao nosso coração e nos ajude a compreender o teu reino nesse tempo tão precioso que temos, e que isso seja mercê da tua graça, no poder do teu Espírito e para a glória de Deus. Amém. Esse texto de Marcos 9, irmãos, é uma síntese. É um paralelo do Sermão do Monte, que Jesus trabalhava isso muito bem. E entendendo o processo de como Jesus trabalhava, faz sentido eu entender que qual é a realidade do reino de Deus. E o tema é esse, a realidade do reino, mas não é um reino qualquer. E quando falamos de reino, quem que a gente lembra vem à sua mente? Quem tem reino tem um quê? Um castelo? Sim. Quem tem reino tem o quê? Tem súditos? Sim. Mas o que passa na sua cabeça quando vem essa questão? Qual é a realidade do reino de Deus para você? Quando você ouve falar de reino de Deus, reino dos céus, o que você pensa? Boa pergunta. Hoje eu me faço essa pergunta para mim, Renata. Porque eu estou inserido dentro de um reino. Os discípulos também estavam inseridos dentro também de um reino. E nem os próprios discípulos sabiam discernir muito bem o que seria esse reino. Minha querida amada Edilce. Esse sou eu, irmão. Meu rosto não fica nem mais vermelho. Antes eu nem perguntava nem em sala de aula ao professor que eu tinha vergonha. Hoje eu fiquei sem vergonha, Rodolfo. Douglas. Agora te peguei. Aí vou mexer com ela, Douglas. Hoje não tem, irmãos, porque hoje eu sou livre, Benedita, para falar, para me expressar, para dizer, olha, eu te amo, minha irmã. Você é especial, você é única, você tem um talento incrível, você é única no seu ser, na sua qualidade, no seu sorriso, no seu andar, no seu jeito. Nós somos especiais porque somos únicos, porque Deus nos faz desse jeito. E nos insere no seu reino desse jeito. Mas muitas das vezes não sabemos discernir que reino é esse. Nem os discípulos estavam sabendo discernir que reino que estavam. E Jesus começa a trazer luz à realidade do reino para os seus discípulos. E quando eu disse, ele começa a realidade do reino numa intimidade compartilhada. Estava onde? Em casa. Nada melhor do que a gente trazer um papo gostoso em família, em casa. Ou perguntar a um amigo algo muito na sua intimidade em casa. A gente fica bem à vontade.
né? Senta, por favor. A gente pergunta, olha, rapaz, eu posso te perguntar alguma coisa? Ah, pode perguntar, e você pergunta. E Jesus utilizava dessa intimidade muito bem em casa e dizia, peraí, vocês estavam pensando o quê quando estavam no caminho? Vocês, quando vieram para o culto, o que estavam pensando quando vinham pelo caminho? Nem sabem. Estava pensando na lua. Quando eu olhei, falei, essa lua ali é crescente, é lua nova, é lua cheia. Eu estava pensando sobre isso. É impossível alguém sair de casa e não pensar em alguma coisa. Mas dentro do contexto, irmão, do texto, o reino de Deus naquele momento ali, como a gente cita o primeiro versículo 33, e tendo ele partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, e de que discorria pelo caminho, existia um papo. Existia uma atmosfera ainda romana, uma atmosfera religiosa, que acredito que impedia o discernimento do que era o reino. Às vezes na nossa vida também algumas coisas, seja a vida política, a vida em sociedade, a vida dos desafios, e tantas situações, tribulações nos impedem de entender aonde estamos inseridos nesse reino. Ou sem saber o sentido desse reino. Estamos no reino, mas não sabemos dele. Estamos em comunidade de cura, mas não sabemos o que é comunidade. Então nada melhor do que Jesus para poder ensinar como mestre dos mestres mais uma vez e dizer para os discípulos. O que a igreja brasileira hoje pensa sobre a realidade do reino? O que as igrejas de campo pensam sobre a realidade do reino? O que o contexto aqui pensava? E quando Jesus traz uma criança, e ela está ali, como é que é o nome dele? Olha que nome lindo, bacana. O nome do meu filho, não vou esquecer, irmão. Eu tenho que fazer primeiro associações, Douglas. Se eu fizer associação, meu irmão, já era. Eu não esqueço a fisionomia, eu não esqueço o nome, ela sabe disso. Mas tem que fazer associação. Cabeça aqui. Arthur. A criança não tinha um valor para a sociedade judaica. A criança não tinha um status social. Não tinha direitos. Não tinha o ECA, Leandro. Muito menos ela tinha uma questão de poderio, de poder. Não tinha. A criança, na visão judaica, ela não tinha significado. Ou seja, era uma pessoa insignificante. E Jesus que dá sempre valor a quem é insignificante. Jesus quer pegar o insignificante e trazer nos seus braços. Não sei o que você passou até aqui na sua vida. Se você sabe o sentido de reino ou não. O que o texto trata de um reino de Deus que não é o reino secular. Não é um reino popular. Não é um reino político. Não é um reino religioso. É um reino de acolhimento. Onde quem nos recebe é o próprio Jesus. Mesmo que eu pense que eu sou uma pessoa insignificante. Que eu não sou, e nem você é. Você é especial. Você tem direitos.
A criança hoje tem direitos. Mas no contexto da época, pastora, não tinha. Então essa síntese do Sermão do Monte, em relação ao reino dos céus, é fazer entendermos mais uma vez que o reino de Deus, que o reino dos céus é a soberania e o governo de Deus na sua ação e vontade perpétua na vida do homem, da sociedade e daqueles que recebem o reino. Então, se eu recebo o reino, eu recebo o próprio Jesus estabelecendo sobre a minha vida a sua soberania e a ação da sua vontade. E a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa. Ou você duvida disso? Que ela não seja boa? Verso 2. O 33 e o 34 diz. O 33 e 34. O 34. Mas eles guardaram um silêncio, porque pelo caminho haviam discutido, conversado entre si sobre quem era o maior. Então nem tem como eu não entender o reino sem saber do meu lugar no reino. Eles não sabiam. A disputa no contexto era muito grande, muitas situações ocorriam, disputa de poder, disputa de hierarquia, disputas humanas, disputas religiosas, e os discípulos entram nessa disputa. E dizer, olha, como ser o maior? A maior em que sentido? Que hierarquia? Na pujança militar tem tantos graus, tantos patamares de cargos. Soldado, cabo, sargento, primeiro sargento, segundo, tenente, capitão, e vai. Não é isso, Marcelo? Que hierarquia os discípulos queriam alcançar? Que topo eles queriam alcançar? A pergunta é, aonde eu quero alcançar? Aonde a igreja quer chegar? Aonde você, sem esse contexto de reino, pode chegar? Já que entendemos que o reino de Deus é a sua soberania e o seu governo na ambiência da nossa vida. Receber o reino é salvação, sim, é uma salvação de ambiência. Mas o núcleo dela é a ação do reino. Como o Tiago fala, né? O que é obras? O que é fé? Eu posso viver apenas de obras? Eu posso viver apenas de fé? Se eu tenho fé, as obras, a tendência que elas me acompanhem. É isso que Jesus quer dizer para ele, olha, o meu reino é diferente. Mateus 4,17, ele diz, olha, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. E estar próximo é um processo que foi se cumprindo na própria vida de Jesus, dentro dos seus processos, do seu próprio ministério, até a crucificação. Esse é o processo terreno daquilo que ele quer que eu e você façamos, e queria que eles entendessem, os discípulos, nesse contexto.
Não tem como eu receber o reino sem viver o entendimento dele como igreja, como cidadão, como pessoa. E Jesus começa a explicá-lo com uma síntese muito elaborada, mas ao mesmo tempo muito simplificada. Que ele usava um método muito prático dele fazer as coisas serem entendidas. E esse ensino que ultrapassa o tempo, esse ensino na intimidade continua ainda hoje, quando ele toca a nossa mente e o nosso coração. Verso 35. E ele, assentando, chamou os 12, ele disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todo. Não que o último seja ruim, não que o último deixará de ter privilégio, não. Não é aquela história, os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros. Eu nunca entendi isso. Mas Deus disse, olha, quem quer ser primeiro, seja o último. Mas com Jesus, o último não vai deixar de ter privilégio. Se entender um processo simples. E às vezes nós queremos ser o maior, queremos ser o primeiro. E eu que vou muito em supermercado, e sempre tem uns dizeres que eu gosto de ler. E fala assim, você quer ganhar um sorriso? Dê um lugar para alguém que precise passar na sua frente. Eu olho assim, bicho. Ou seja, dê privilégio para alguém. Porque você quer ser o primeiro, às vezes você chega no supermercado apressado, com pressa, você não, hoje vou dar lugar para ninguém. Mas quando nós entendemos o reino, a pressa precisa acabar, irmão. E a pressa dos discípulos aqui era entender como que eles seriam o maior. E pelo fato de que eles não entendiam ainda, irmão, o que era reino de Deus. Você sabe o que é reino de Deus? É a soberania e o governo de Deus e a sua vontade suprema sobre a nossa vida. Isso é fácil? Isso não é fácil. Não é fácil. Os desafios da vida, os discípulos aqui enfrentavam situações diversas, porque enfrentavam situações, lutas políticas, enfrentamentos na sociedade. Eles queriam um alívio e encontraram Jesus, mas começaram a entender Jesus e mesmo assim não compreenderam rápido, porque é um processo entender o reino. Por isso Deus tem colocado no meu coração. Ora, se você entender o reino, vai ficar muito mais fácil você compreender outras coisas. A ação do governo do reino é aceitar o reino, significa aceitar viver as ações do reino e o seu governo. Lucas 22, 28 diz que Jesus dizendo, olha, o Pai me confiou o reino e eu confio o reino a vocês. O reino é a ação própria de Deus na nossa vida através das ações do reino na vida de Leandro, na vida de Benedita, de Valesca, de Rodolfo, de Sabrina, etc., de cada um de nós. Onde o reino entra, irmão, é impossível a minha ação não existir. De ser mais humano, de ser mais coerente,
de olhar o próximo, de abraçar, como ele fez utilizando uma criança. É onde nós vamos chegar aqui agora no ápice da palavra. 36, trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, que acolhê-la, que estabelecer conexão, trazê-la e dar-lhe a necessidade que ela necessita. Como falamos hoje, um tempo muito difícil na área da saúde mental. Os traumas começam já no ventre da mãe. Uma criança hoje está sujeita a vários traumas tão sutis que desencadeia na mente dela processo de paralisação para a vida. E muitas das vezes isso acontece com uma palavra. E com tantos desafios à época para ser colocado por Jesus, os discípulos pensando em outro processo do que seria reino de Deus. E hoje, o que eu penso em meio a tanto desafio de um mundo frenético e desafiador? O que eu tenho pensado quando vem à minha mente? Reino de Deus, reino dos céus. Dentro desse contexto, o reino do céu é isso. É a ação soberana de Deus e o seu governo na terra. E Jesus disse, lá em Lucas, o reino está entre vocês. O reino chegou, irmãos. A gente canta de um modo muito poético essas músicas que trouxe umas 3 partes ou 3 citações de reino e cantamos sobre o reino aqui. Mas é poético. A minha esperança, ela já acontece. A minha esperança já é fato. A minha esperança, ela não vai acontecer, não. É o verbo, como diz um filósofo que eu gosto muito, esqueci o nome dele. É o verbo esperançar. É um ato já concreto. Não é uma esperança que virá. O reino chegou. Se eu tenho essa consciência como igreja, como indivíduo, qual é o meu ponto de partida? É agir como que de fato ele já existe em mim e está entre nós. Isso não é poético, isso é real. E às vezes parece que a gente está cantando algo que vai acontecer. Não, irmão, já aconteceu. Estava acontecendo ali, e o discípulo com uma outra interpretação do que seria reino. Ele disse, olha, o reino já chegou entre vocês. Se já chegou, isso é esperança? Não. Então eu tenho que aprender isso, irmão, e trazer esse verbo para o presente. Ele acontece. Eu não vou mais na fé se vitimar, porque, não, já acontece comigo. Tem um texto lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo, que Moisés se deparou com o mar, e o povo atrás, o povo ansioso, o povo com vontade de se libertar, ansiedade, uma tormenta que passaram, e o povo se viu diante de um outro mar de problema, de desafio, e disse, o que vamos fazer? E Moisés disse, olha, fica aí que eu vou falar com Deus, eu vou resolver essa parada.
Fica aí que eu vou falar com o papai, vou orar. Beleza. Foi. O que ele ouviu? Rapaz, você veio falar comigo? Continue caminhando. O Senhor, como assim? Marcha, rapaz. Ou o reino está conosco, ou não está, Douglas. Eu hoje estou entendendo isso, então, irmão, não há mais medo sobre a minha vida, não há pavor sobre a minha vida, não tem mais medo de diabo nenhum, de pavor noturno nenhum. Eu não tenho medo de mais nada. Eu não gosto de sofrer dor. Pavor de dor, medo de sentir dor, não gosto. Estava lá em casa, lá fui encher a caixa d'água, fui pular lá no escuro, deu uma topadinha. Aí entrei, quando fui lá no sofá, olhei, rapaz, ralei minha canela. Ai. É bom quando tem remédio. Peguei minha pomadinha e meia hora eu estava já secando. Mas Deus trouxe o reino para secar muitas feridas na nossa vida. Onde está ferido, o reino chega e traz uma nova significância para a nossa vida. Como trazia e trouxe para aquela criança que ele pegou nos seus braços e disse: olha essa criança. Eles ficaram espantados. Em outro momento, eles falaram: para que essas crianças aqui? Então, mais uma vez, Jesus sempre tendo o padrão de prática daquilo que é muito citado e vivido entre aquelas questões da época, ele traz de novo uma criança que não tinha significância, não tinha significado para aquela época. Jesus traz a realidade, Jesus traz o ensino prático. Jesus quer dizer, olha, quando você acolhê-la, você está me recebendo. Quando a gente faz uma ação do reino, a gente recebe ele também. Essa é a realidade do reino. Dentro desse contexto não há outra, pastora. Ou eu sou igreja colhendo, sabendo que o reino está comigo e o reino chegou, o pavor não está mais sobre 10, 15 metros. Não está mais 1 quilômetro. E lembrando do pastor da Assembleia de Deus, Marco Feliciano, quando ele, antes de pregar, ele vai orar. E ele fala, olha, que os demônios estejam à distância, a quilômetros daqui. E esteja lá 500 mil quilômetros ali. Quando nós entendemos o sentido do reino, que já está sobre a nossa ambiência, sobre a nossa vida, irmãos. Ou você entende isso, ou a gente vai ficar sem saber o que é reino. E trouxeram uma criança e colocou no meio dele, tomando-a nos braços, disse-lhes, qualquer que receber. Jesus dizendo, irmãos, quando você olha lá para Paulo, dentro dos evangelhos é tudo sinônimo. Quando você olha lá, reino de Deus, reino do céu, são sinônimos. Tem a ver com soberania e o governo de Deus na ação da sua vontade na terra, utilizando-se de pessoas, de discípulos da igreja.
Vai para Paulo, Paulo também faz não uma síntese parecida com o Sermão do Monte, mas também é sinônimo. Todas as questões de reino dos céus e reino de Deus são sinônimos no Novo Testamento, em algumas pontuações também do apóstolo Paulo. Então, quando eu e você entendemos o que é reino, a ação do reino, entendemos a realidade do reino através de uma ação simples que Jesus utiliza. Aquilo que é insignificante, quando eu trago para mim e faço significar, eu recebo Jesus. Vocês já ouviram isso em algum lugar, irmãos? Quem já ouviu, levanta a mão. Gente, vão dizer, o pastor, você está falando coisa que não é. Não, estou falando coisa que tem sentido do contexto do texto para que não haja pretexto. E eu fico preocupado com isso, Arthur. Então eu não tenho medo, irmão, hoje de abrir a palavra e dizer o que de fato ela possa ser na minha e na sua vida como igreja. Porque minha vida hoje está limpa. Não no sentido que eu seja perfeito. Erro pra caramba e vou continuar errando. Ela sabe disso. Os meus filhos sabem disso. Sabe quem sou eu. Aonde? Em casa. Né, Fernando? Quer saber quem somos nós? Vão para casa. E nós estamos indo para casa. E para finalizar, irmãos, a síntese do 37. Em meu nome, Jesus dizendo, sobre os meus cuidados, no meu amor, sobre a minha vida, a mim me recebe. Qualquer que a mim me receber, recebe o reino que o Pai me confiou, Lucas 22, 28, e eu confio a vocês. O reino está entre nós. As ações do reino precisam ser disseminadas através da gente. Seja trazendo uma criança. Imagine você o que mais a igreja precisa trazer para abraçar. Num tempo tão frenético e desafiador em tantas áreas da vida. Sem falar dos nossos problemas em casa. Sem falar dos nossos desafios em casa. Porque todo mundo hoje vive desafios, irmãos. Mas não é por isso que nós vamos deixar de entender que existe a soberania e o governo de Deus sobre a nossa tutela, sobre a nossa vida. E o topo da hierarquia na qual os discípulos queriam está naquele que serve a quem de fato o reino dentro da ação de Jesus. Não é servir por servir. Não é uma atividade comum. Não é tocar um baixo apenas, embora ele fez hoje isso muito bem. Não é uma atividade local. É um serviço onde a gente toca o coração de Deus em ações simples na vida cotidiana, onde quer que estejamos, como a pastora orou sobre a questão do envio de Daniel. E é onde nós estamos, irmãos, ou estivermos,
as ações do reino de Deus precisam estar presentes. Eu não preciso ter medo onde que eu esteja, não preciso dos desafios atemorizantes, porque o mundo já nos permite tê-los no nosso dia a dia. Mas, no topo dessa hierarquia do reino, eu posso ser até o último. Mas saiba que Deus não permitirá que você não tenha privilégio. Porque quando entendemos o reino e a ação do reino sobre o acolher uma criança ou fazer uma outra ação que toque o coração do governo do reino, eu estou recebendo esse reino e cumprindo a vontade de Deus na minha vida, na vida da igreja, na vida da minha família, na vida da sociedade. E eu tenho essa compreensão, que sendo assim, o reino já chegou, eu não tenho pavor mais. Se o reino chegou, está em mim, nada pode me abalar, irmãos. Embora que cada um entende a vida de uma visão e de um ângulo diferente, mas se nós juntos entendermos o que é reino de Deus juntos, ficará muito mais fácil para continuar a caminhada. E essa é a caminhada que Deus quer trazer para a nossa vida em comunidade cura. Entendemos junto o que é reino de Deus, entendendo que a soberania e o governo de Deus já estão sobre nós. Não vai estar. Então, para que temer alguma coisa se ele já está? Isso significa que o reino já se estabeleceu dentro desse processo. Como diz lá em Marcos, lá no final, capítulo 16. E Deus nos concedeu o que, irmão? Fraqueza? E Ele vos deu poder. Por quê? Se ele estava indo embora, ele deixou o reino presente estabelecido no processo do seu ministério até a ressurreição. Depois, o que virá, a gente vai saber. Nós não sabemos. Mas o processo da nossa vida como igreja já está pronto. Então nós não temos que estar mais discutindo mais sobre bobagens. Seremos tolos. Quem toca melhor, quem não toca melhor, quem vai tocar hoje, quem vai cantar, quem vai orar. Irmãos, Jesus sabe daquilo que nós estamos discutindo e pensando sobre o caminho. Ele sabe. Eu não vou ser besta de começar a discutir com algo muito consciente de que Deus já está sabendo. Irmão, como igreja, como indivíduos, Deus já sabe. Júlia. Douglas, Deus sabe de tudo. Maria, Deus sabe de tudo. O Hélito, Deus sabe de tudo. Rodolfo, Deus sabe de tudo. Às vezes nós que não sabemos de muita coisa. Como os discípulos sabiam que sabiam. Começaram a discutir algo ali banal e Jesus perguntou: vocês estão conversando sobre o que aí? O que eles fizeram? Por que está perguntando isso? Alguém contou para ele aí? Eu não contei nada não. Ele sabia.
mais uma vez, irmão, amem as crianças da cura. Abrace as crianças da cura. Embora que hoje temos entendimento da sua significância, da sua importância, de como elas têm valor. Como cada pessoa da idade feliz, cada pessoa que já passou dos seus 10 anos, também são importantes, já passou dos seus 20, dos seus 30, dos seus 40. Que Deus nos faça entender, irmão, algo tão precioso, que para mim hoje é desafiador. As coisas que Deus tem me permitido entender nesse tempo. Que Deus abençoe as nossas ações. E como eu preciso melhorar minhas ações. E você precisa? Que possamos entender o reino, compreendendo a soberania e o governo, e entendendo também que as minhas ações no reino precisam ser diferentes. Não discutir aquilo que é banal, daquilo que não tem sentido, se eu sou ou não sou. Agora saiba que o reino está entre nós. Não tem mais temor, irmãos. Não tem mais temor de nada se o reino já está em você. O reino está entre nós. Caminhe. Caminha. Caminha. Caminha em fé. Caminha com certeza. Caminha nessa vitória. Se ela não chegou ainda, você pode ter certeza. Ela vai chegar. Mesmo que você esteja lá em último. Mas você virá e verá os privilégios de Deus pelo fato que você entendeu o processo do reino de Deus, da soberania e do seu governo sobre a sua vida, como igreja, como indivíduo, como alguém que é muito, muito, muito especial. Que Deus, muito, irmãos, muito, nos abençoe, mercê da sua graça e mercê do reino soberano dele sobre a nossa vida, que está estabelecendo, que continuará sendo estabelecido, mas a oportunidade é, irmãos, ele está aqui. Caminhe, caminhe, caminhe com essa certeza. Nós já temos, não é esperança, é certeza de que ele já é na nossa vida. Que ele nos abençoe. Posso ouvir o amém bem alto? Amém. Deus nos abençoe. Amém. Pastora.